Olá, queridos, seja bem-vindo a mais esse tempo de mentoria. É uma pausa que a gente está detendo aí durante esse tempo de mentoria, uma pausa para mentoria, uma pausa para um café. É importante você ter essa pausa. Nós temos falado nessa série de mensagens sobre transição de igreja, sobre edificação de igreja. É importante você ver os vídeos anteriores. Nós estamos comparando a igreja como um prédio de 4 andares e hoje a gente quer falar do terceiro andar, que tem a ver com os líderes de líderes. O primeiro andar é da multidão, o segundo andar 70, 120. O terceiro andar é para os discípulos, né? Os apóstolos. No caso de Paulo, seriam para os Titos e Timóteos. O que acontecia então no terceiro andar? Como que era o processo no terceiro andar? Como que as coisas eram desenvolvidas no terceiro andar? Venha comigo nessa pausa para a mentoria para a gente falar sobre o terceiro andar. Você tem atividades possivelmente semanais e mais de uma. A gente indica 2 a 3 atividades. Uma igreja, saudável, uma igreja multiplicadora, focada em discipulado durante a semana. O domingão à noite e mais 1 ou 2 durante a semana para a multidão. A gente tem dito também que, dependendo do tempo do seu ministério aí, é importante você ter atividades com a liderança mais constantemente, semanal ou quinzenal. Mas é necessário também, se você já está chegando no terceiro andar, ter um ritmo com o terceiro andar. O terceiro andar são os líderes dos líderes, coordenadores, supervisores, pessoas que cuidam dos líderes, pessoas que treinam os líderes, pessoas que acompanham os líderes de alguma forma. Essas atividades são centrais e é importante também ter essas atividades semanais ou quinzenais. Mas aí de repente você fala, Marcelo, como que é possível ter isso sem afetar um ritmo do povo, das pessoas? Não é tão difícil assim. Veja, vou dar um exemplo antes da gente falar um pouquinho mais sobre o terceiro andar, ok? Vamos dizer que você tenha o domingo e a terça-feira para atividades voltadas para a multidão, ok? Para a multidão, domingo e terça. Talvez você tenha ainda uma quinta-feira com um culto de ensino, uma terça-feira, por exemplo, as células e pequenos grupos, e o domingão o culto da família, o cultão. Vamos dizer que seja mais ou menos isso. Talvez você tenha algum culto também específico para a multidão dos jovens, que é um sabadão à noite, para os homens, eventualmente, para as mulheres, para os casais e assim por diante. Então, são atividades voltadas para a multidão. A maioria delas, no geral, é semanal. E aí você vai ter atividades para liderança. Vou pegar um exemplo, a quarta-feira. Vamos dizer que quarta-feira quinzenal você encontre com os líderes, ok? Quinzenal. E a mesma quarta-feira quinzenal você encontre com os líderes de líderes. Ou seja, você vai ter um dia que você vai aproveitar na sua estrutura para que você pegue tanto o segundo andar como o terceiro andar. No segundo andar vão ser só os líderes quinzenalmente. No terceiro andar vão ser os líderes de líderes, ok? Quando você estiver com os líderes quinzenalmente, obviamente os líderes de líderes também estarão. De forma geral, eles também vão estar para te ajudar no processo. Mas é importante você também ter um tempo específico só com os líderes de líderes. Mais uma vez na semana, ou mais uma vez no mês, ou mais 2 vezes no mês. Então, uma dica que eu dou é, por exemplo, uma quarta-feira, e pode ser obviamente qualquer outro dia da semana, semanalmente, quinzenalmente com os líderes, e outra quinzena com os líderes de líderes. Se você achar muito puxado, você pode ter na quarta-feira, quinzenalmente, os líderes, e uma outra quarta só com os líderes dos líderes. Por quê? Porque os líderes de líderes já fazem parte do processo com os líderes também, o daquele dia da quarta-feira. Mas você vai tirar um dia para o segundo andar e um dia, por exemplo, para o terceiro andar, mudando simplesmente o ritmo, ao invés de acrescentar novos dias. Esse é um exemplo. Agora, independente de como você trabalha com os líderes de líderes, é importante saber o que você faz, independente do ritmo, o que você faz quando está com eles. O que Jesus fazia quando estava com os discípulos? Agora Jesus fazia o quê? Ele puxava e tinha tempo de confronto, tinha tempo de ativação, de fortalecimento, de ministração ao coração, né? Você lembra alguns textos, né? Alguns exemplos? Jesus com Pedro, por exemplo, né? Quem direis? Né? O que vocês dizem aí? Quem eu sou? E aí muitos dizem, né? Os discípulos falam, mas aí Pedro fala bem assim: você
é o Filho de Deus. E aí Jesus faz o quê? Jesus abraça Pedro, Jesus, né, ele ministra Pedro, Jesus fala ao coração de Pedro, Jesus encoraja, afirma Pedro, Jesus dá uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra fortalecedora, uma palavra de futuro, semeia poderosamente na vida de Pedro. Pedro, sobre essas palavras eu edificarei a minha igreja. Cara, você não sabe nem o que você falou, foi algo extraordinário, foi o Espírito Santo que te falou sobre isso. Olha, não saiu nem de você, foi algo sobrenatural isso que você me falou, e isso vai ser selo, vai ser rocha para o futuro daquilo que eu vim estabelecer nessa terra. Mas na mesma hora, logo depois, Pedro dá aquela vacilada e Jesus confronta Pedro, fala: Pedro, agora quem falou através de você foi o capeta, foi Satanás. Então veja, com os discípulos, né, com aqueles que são líderes de líderes, há um tempo de quê? Há um tempo de afirmação dos pontos fortes, afirmação da personalidade, afirmação de quem essas pessoas são, afirmação do que Deus depositou na vida delas, afirmação do futuro, afirmação. Mas também há tempo de melhoria, de crescimento ou de confronto. Jesus fala: Pedro, olha, você precisa ajustar isso daqui, você precisa melhorar. Olha, Pedro, você passou dos limites, você passou de uma fronteira que não deveria. Outro texto com Pedro também é quando Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, né, Satanás pediu para cirandar ao redor de você para lhe destruir, mas eu me antecipei, eu intercedi por você, eu roguei ao Pai para que ele te fortaleça e você consiga vencer essa etapa, mesmo se você não conseguir vencer no primeiro momento, mas você conseguindo vencer, você fortalece outros. Veja, nesse tempo também, Jesus intercede, Jesus ora por eles, Jesus toca neles, Jesus ministra na vida deles, Jesus discerne o que está acontecendo ao redor deles. E Jesus olha isso que está acontecendo, há uma batalha espiritual acontecendo aqui, você está correndo risco, você é alvo. Então é isso que Jesus faz quando está com os seus líderes de líderes, seus coordenadores, supervisores, é isso que ele faz. Ele foca nos pontos fortes, trabalha os pontos fracos, envolve eles em um tempo profundo e poderoso com Deus, envolve ele quanto aos ministérios, comissiona. Jesus comissionou, orando ao Pai, ele desceu, confirmando os nomes e o chamou para estar consigo e fazer a obra. Então é isso que Jesus faz também quando está com os discípulos, ele comissiona, ele delega, ele dá não só atividades, mas responsabilidades. É isso que Jesus faz, ele confirma, ele vê os pontos fortes e fortalece, ele vê os pontos fracos e ajusta, confronta em amor. O que Jesus mais faz? Jesus, ele discerne o que está acontecendo espiritualmente na vida do discípulo, ainda que o discípulo não perceba. Ele fala: olha, você está, o Pedro falou, não vai acontecer isso, eu não vou te negar. E Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar, eu sei o que está acontecendo, eu tenho discernimento, o Pai está me mostrando. É isso que Jesus fazia com os seus líderes de líderes. Jesus comissiona, dá autoridade com responsabilidade, coloca a mão sobre eles e fala: vai, eu sou contigo, vai e faça isso. Jesus faz isso e dá esse nível de autoridade fantástica. É isso que Jesus faz. Como você tem feito no seu terceiro andar? Qual tem sido o ritmo? O que você tem trabalhado? Que material você tem usado? Como é que isso tem sido? Você tem tido tempos poderosos com ele, com esses discípulos seus no terceiro andar? Essa é uma dica que a gente dá para você, para pensar um pouco mais nisso. Tá joia? Continua nos seguindo aí nesse processo de transição, de edificação de uma igreja saudável, uma igreja simples e uma igreja multiplicadora, uma igreja que faz discípulos. Amém? Deus te abençoe, queridos. Até a nossa próxima pausa para a mentoria.